E por falar em bagunça e reivindicação, tem outro tema importantíssimo aqui, de uma classe extremamente importante. O SINP Penal, que é o Sindicato dos Policiais Penais, tem liderado protestos, especialmente aqui em São Paulo, devido à falta de cumprimento de reajustes salariais e também a outras carreiras policiais aí. O governo de São Paulo enviou em março de 2026 um projeto de lei propondo aumento linear de 10% para as polícias civil, militar e técnico-científica. Já os policiais penais estão protestando na Lespe, exigindo que esse aumento de 10% seja estendido a eles, que é um direito, denunciando aí o não cumprimento com as demais forças de segurança. Força de segurança é algo que você tem que tratar muito bem e de uma forma honrosa e com respeito, porque afinal de contas é quem cuida da nossa segurança. Nós só vamos dar valor a esses profissionais que são nossos anjos da guarda quando faltar, quando a gente for assaltado, quando a gente tiver os bandidos todos soltos, todo mundo aí fazendo a maior baderna, aí vão pensar, né? Enfim, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, Fábio Jabá, que pacientemente nos aguardou. Muito obrigado, Fábio, primeiro pela paciência e principalmente pelo respeito de estar aqui com a gente agora. Eu sei que você está em viagem, a nossa produção fez contato com você. É um prazer ter você aqui para falar sobre um direito que vocês têm. Afinal de contas, vocês são trabalhadores que merecem sim todo o reconhecimento e que são muito mal remunerados. Desculpe falar isso, mas eu conheço da categoria e sei que pelo trabalho que vocês executam, eu vou fazer aqui uma análise terrível para mim, que pode até me causar problema. Mas não é possível um vereador, um deputado estadual, um deputado federal ganhar uma fortuna com uma caneta na mão. E vocês, lidando com a segurança pública do Estado, ter que brigar por 10%. Desculpe o desabafo, ô Fábio, mas você é muito bem-vindo aqui para falar sobre essa causa que vocês estão lutando. Boa noite. Obrigado, Gil. Boa noite para todos que estão assistindo aí, estão ouvindo a rádio, estão através do YouTube também assistindo. E como você disse, né, essa revolta que você acabou de demonstrar é justamente para uma categoria que lutou durante 15 anos para poder ser incluída no artigo 144 da Constituição. Em 2019 foi aprovado a PEC 104, lá em Brasília, que nos incluiu no rol da segurança pública na Constituição Federal. Aqui em São Paulo lutamos com Dória e depois de 3 anos brigando com Tarcísio, saiu a regulamentação. No mesmo artigo onde está a polícia civil, a militar, técnico-científico e bombeiros, também está agora a polícia penal. Em 2023, o governador Tarcísio, ele não nos deu aquele reajuste linear, aquele reajuste que teve ali em média, né, de 20% para as polícias civil e militar, porque nós não éramos ainda policial penal. Até por incompetência dele. Mas, então, agora, nesse ano, foi regulamentado ano passado a Polícia Penal. Claro que também tem muitas ressalvas sobre o projeto, mas estamos regulamentados, somos policiais penais, ainda sem uma funcional, sem uma arma, mas somos lá no papel. E esse ano, qual a explicação que o governador trouxe para nós? Até agora, nenhuma. O nosso secretário, a gente se reuniu com ele, o Marcelo Straifinger, que é um coronel da PM, que não é alguém da nossa base, da nossa categoria, né? É um coronel. E ele disse que nós já tivemos reajuste. Falei, não, o nosso reajuste foi o ano passado. Inclusive, o ano passado, para você ver como que o governo trata a Polícia Penal, ele também deixou fora, ele esqueceu de colocar a gente no 5%. Tivemos que fazer um movimento para ele lembrar que a Polícia Penal existia, que inclusive foi para todos os servidores, né, 5%. Então, é uma profissão difícil, Gil. É uma profissão que, imagine só você ter que tratar com respeito um estuprador. Se tratar com respeito um cara que cometeu um feminicídio. Então é uma profissão que você tem que exercer o máximo da sua humanidade e deixar bem claro. Quem está do lado errado da lei é aquele que cometeu o crime, né? O policial penal, ele não pode ser vingador da sociedade e cometer crime. Ele não pode espancar ninguém, não pode matar ninguém lá dentro. E então, a maioria nossa acaba tendo uma luta interna diária. Quando você vai ali, você vê um crime, um cara que matou uma criancinha,
um cara que espancou uma mulher até a morte, e você tem que receber ele com toda a dignidade que a lei manda. Eu converso com policiais militares, civis, amigos meus, federais, e eles falam assim, Jabá, eu não conseguiria trabalhar lá dentro com vocês. Não conseguiria porque realmente eu não sei lidar. Então, hoje eu com 26 anos de trabalho, eu posso falar para você, Gil, que eu estou começando a aprender a trabalhar. Fábio, eu imagino a dificuldade que você e todos os seus colegas têm no exercício da profissão de vocês, principalmente porque vocês têm aí o peso e a mão da lei em cima de vocês e não daquele que realmente é o infrator. Quando você fala que vocês são obrigados a tratar de uma forma diferenciada, alguém que não merece nenhum respeito e nenhuma consideração da sociedade mundial, eu digo mundial, porque um sujeito desse, um estuprador, um cara que covardemente mata um pai de família, é muito terrível. Então eu sei que vocês precisavam de um apoio psicológico primeiro, muito forte, e uma remuneração muito boa para lidar com esse tipo de gente. Então, eu desejo muita sorte para vocês, Fábio, que vocês encontrem um caminho, ou via justiça, de repente entrar com uma ação coletiva contra o governo do estado, reivindicando os direitos que vocês têm, que são direitos garantidos pela lei do trabalhador e até mesmo pela preservação da dignidade de vocês. Isso é um assédio moral contra uma categoria que tem que trabalhar com esse lixo, com essa escória da sociedade, tratando-os bem. Eu sei disso porque policial não pode estar tomando tiro, ele só pode revidar se ele levar tiro. É um absurdo isso, entendeu? Se não houver uma lei mais dura contra esses bandidos, esta inversão de valores vai continuar aumentando num país. E é difícil, Fábio, lidar num país onde a gente já cansou de ouvir que a polícia persegue o jovem só porque ele roubou um celular ou um tênis, que traficante é vítima do consumidor. É o fim é uma inversão de valores fora de série. Vocês são heróis. Como você disse, os seus colegas de outras corporações, quando eles dizem, Jabá, é difícil lidar nesse trabalho, eu acredito sim, eu seria uma pessoa que jamais conseguiria trabalhar sequer uma hora com um sujeito desse, tratando-o com carinho, né? Ou com respeito, porque eles não merecem respeito. De qualquer forma, nós temos sim uma defasagem muito grande com os profissionais da educação, da saúde e principalmente da segurança no nosso estado de São Paulo. Ainda que seja uma das melhores polícias do país, ainda falta o reconhecimento e principalmente essa remuneração digna para vocês que saem de casa, por vezes, sem saber se vocês voltam, porque o ambiente que vocês trabalham deveria ter insalubridade, deveria ter uma série de bonificações por questões do lugar que vocês estão trabalhando. Fábio, você sabe que os microfones aqui da Guardiã estão abertos sempre que você precisar falar sobre essa questão. De qualquer forma, quais são os próximos passos para que vocês cheguem no governador e consigam convencê-lo ou aqueles que estão abaixo dele tratando desse assunto? Bom, na verdade, Gil, já acabou o nosso prazo. Hoje já teve a comissão, o Congresso de Comissões. O projeto foi aprovado sem as emendas. Nós já sabíamos, né, que as emendas dos deputados nenhum iria passar. E por mais que alguns deputados ali se esforçaram para colocar as emendas para incluir a Polícia Penal, não foram aprovadas. Nós estamos chamando agora para essa sexta-feira. Nós vamos fazer uma doação de sangue coletiva na sexta, no sábado e no domingo. Né? Então, cada trabalhador fazer uma doação de sangue com um protesto, né? Já que o governador pediu na sexta-feira no evento lá que ele fez para a segurança pública, né? Para divulgar os valores que vieram, viaturas, programas. Ele disse de sangue, suor, lágrimas de sofrimento, né? Imitando o Churchill, né? Mas, infelizmente, o policial aqui de São Paulo ele não está lutando contra o nazismo. E, infelizmente, o policial de São Paulo está lutando contra o governo e contra o crime organizado. Nós não sabemos quem está do nosso lado, porque hoje nós vemos aí vários deputados da bancada da bala, o próprio governador Tarcísio, que é um governador que fala que preza muito pela segurança pública, mas não tem como não dizer como que alguém que fala que valoriza, que gosta,
pede para a segurança pública dar o seu sangue, o suor, as lágrimas dos nossos familiares quando nós somos mortos. Esse ano, só na Polícia Penal, teve 3 suicídios. E o nosso sofrimento, que é aqui o sofrimento maior nosso hoje, porque, Gil, com o preso, nós resolvemos a situação na cadeia. Pode ter uma rebelião um dia, mas o restante do ano fica na nossa mão. Nós resolvemos a situação com ele. Agora, o governo, ele é aquela pessoa que, infelizmente, o governo Tarcísio fez promessas, muitas promessas. Nós sabíamos já que ele não conhecia o governo de São Paulo, não sabia como funcionava uma máquina, e ele não conseguiu chegar na sua promessa, que no final do mandato, temos vídeos sobre isso, eu posso mandar para vocês depois, ele disse que nós iríamos chegar ao 10º melhor salário do país. E o 10º melhor salário do país hoje está em torno de 7 mil, 8 mil reais. E a Polícia Penal de São Paulo está entre os 21º, 2º salário do país. A militar, a civil, mesmo com os 10% que nós não tivemos, continua ainda nas piores classificações. E aí fica a pergunta, né? Como o estado mais rico do país paga muito mal as suas polícias? A gente sabe de algumas histórias tristes em que vocês acabam sendo vítimas. Uma das mais marcantes foi aquele fatídico 2 de outubro de 1992, quando teve o massacre do Carandiru. E, claro, as pessoas que... Vocês estavam entre a bala e a revolta, né? Entre outras situações em que vocês são os primeiros a serem feitos reféns. E sem pensar que, infelizmente, isso acontece muito. O bandido que está lá dentro, ele tem um contato muito forte com os outros bandidos aqui de fora. Qualquer deslize no que eles entendam de tratamento de vocês com eles pode ocasionar uma revolta e até uma vingança com você, até com a família de vocês e tudo mais. Então, é uma coisa que deve ser pensada e repensada. Tomara a Deus que os novos componentes do governo, depois dessas eleições, pensem um pouco mais nessa questão da segurança pública, não na questão do tratamento do bandido, e sim no tratamento daqueles que lidam com esses bandidos todos os dias. Um acolhimento emocional, como você disse, colegas que se suicidaram, porque não é fácil lidar com isso, entre outras coisas. Fábio, eu abro os canais de comunicação aqui da Guardiã para que você mande os releases, para que você mande todos os assuntos relacionados às ações que vocês estão fazendo, que vocês precisarem, para que a gente possa acompanhar e levar ao conhecimento da população de que existe um outro lado desta moeda e que não é muito fácil. A história não acaba quando o sujeito vai para a cadeia, ela continua e tem personagens aí que são totalmente desconhecidos, no caso vocês. Quando eu digo desconhecido, é desconhecido dos bastidores. As pessoas não sabem o que vocês lidam todos os dias com o que é pior. Sabe aquele cara que é contratado para limpar esgoto e que ninguém dá valor? Todo mundo usa o esgoto, todo mundo joga o esgoto. Parece que a partir do momento que você deu a descarga, a história termina. Não, a história continua. E quando a sociedade dá a descarga jogando um vagabundo desse na cadeia, essa história continua com vocês. E poucas pessoas querem saber ou sujar as mãos nesse esgoto. Então, Fábio, nós estamos aqui com os microfones abertos para o que você precisar, para o que você precisar reivindicar. E você saiba que eu estarei sempre à frente defendendo a categoria da Polícia Militar num todo, para que vocês sejam dignamente reconhecidos e, acima de tudo, respeitados. Eu tenho saudades da época em que uma farda representava mais do que o respeito. Ela representava orgulho. Ainda que vocês não usem farda, vocês fazem um dos piores papéis que a polícia pode fazer, que é cuidar desse lixo, que é o bandido. Parabéns, Fábio, pelo trabalho de todos vocês. Eu desejo sorte e sucesso e que vocês encontrem o caminho certo para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que é a dignidade. Vocês não trabalham porque vocês ficam fazendo bagunça. Vocês trabalham porque vocês têm uma família para sustentar. E é um trabalho muito difícil de fazer. Então, Fábio, esteja à vontade sempre que você precisar. Você sabe que você tem o contato aqui da nossa produção. A Kathleen fez o contato com você.
esteja sempre que precisar em contato com a gente, tá bom, Fábio? E muito obrigado pela sua participação, pela paciência e pelo trabalho que vocês executam. Só para finalizar, nós vamos fazer, agora estamos fazendo uma assembleia para chamar um estado de greve. Mesmo hoje nós somos proibidos aí pelo STF de fazer greve, mas nós vamos fazer um estado de greve, vamos fazer uma série de ações para poder chamar a atenção do governo, porque é injusto demais, é impossível ele tratar dessa forma um outro órgão, uma polícia penal nova, que ele mesmo regulamentou e ele mesmo não reconhece como força de segurança pública. Então estamos organizando sim para conseguir valorizar ainda mais a categoria. Agradeço o espaço, muito obrigado pelas palavras e estarei sempre à disposição aí para sempre estar falando com vocês e um dia estar no estúdio aí presente com vocês também. Fábio, você será muito bem-vindo e que fique um recado aí para o governo do estado e para as autoridades que cuidam daqueles que cuidam da segurança, que já é tempo de recuperar um pouco a dignidade desses profissionais constantemente desmoralizada pelas ciências que vocês mesmos, líderes, governantes, criaram para rebaixar aqueles que cuidam da nossa segurança, da nossa família e da nossa vida. Fábio Jabá, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, foi o nosso entrevistado. Obrigado, Fábio. Boa noite e boa sorte. Boa noite, tamo junto. Foco na missão. Aquele abraço. Muito bem, 19 horas e 38 minutos, fechamos assim o nosso bloco de São Paulo e também encerramos o download da notícia, segunda edição de hoje. Continue com a nossa programação, amanhã estaremos de volta. Boa noite, até amanhã. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.